Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Eagle Care Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01 está entrando no seu rádio Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Vamos até às 19 horas porque hoje tem bola rolando. Bola rolando nessa terça-feira e você vai acompanhar tudo aqui na Bandeirantes. Das 19 até as 20, a Voz do Brasil. Das 20 às 21, concentração com Milton Neves. E depois, La Bombonera, é metal, esfregando em metal. Boca Juniors e Corinthians com Ulisses Costa, transmitindo aqui na Rádio Bandeirantes. Portanto, até às 7 da noite, muito esporte para você, aqui no Esporte em Debate pela Bandeirantes. E aqui é o seguinte, ó. Fala, galera, por questão contratual, Bidu não pode jogar pelo Cruzeiro. Matheus Pereira e Bruno José desfalcam o Guarani. A pergunta é, quem perde mais, hein? E se houver aí um acordo entre os clubes, você que é bugrino aprovaria o acordo? E para você que é Ponte Pretano, Ponte Preta avança por zagueiro Matheus Silva. Ele pertence ao Cruzeiro e foi campeão da Série C ano passado com o Ituano. E também o atacante Vinícius Leite, que pertence ao Avaí. Você aprova esses nomes? Lembrando que a Ponte já contratou Richelli, está treinando já há bastante tempo. Contratou também um atacante uruguaio, Leandro Bárcia. E agora tem esses dois nomes que estão na pauta. Você aprova esses dois nomes? Participe! 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. 971021493. Carlos Henrique, ô bate pesado. Alô, CH, um abraço pra você, boa tarde. Cadê o CH? Perdemos. Oi, Batista. Oi, CH. Fala que eu te escuto. É o milagre do rádio. Como é que vai? Tudo bem? Um abraço a todos. Fala, galera. Tem aí uma bola dividida interessante com relação ao Guarani, né? Pode acontecer um acordo, né? Porque tem jogador de lá e de cá que não pode jogar em virtude do acordo, né? Bidu pelo lado de lá e o Matheus Pereira e o Bruno José aqui pelo lado de cá. Quem perde mais eu acho que é o Guarani, que nem tem um elenco, ainda tem dois jogadores que não estão jogando bem, mas são titulares. E lá tem um. Então eu tentaria um acordo, mas aí uma questão do Guarani, né? Uma decisão da diretoria. Eu tentaria um acordo para todo mundo jogar. É isso que eu faria. E a Ponte Preta está avançando aí por dois jogadores, o Matheus Silva e o Vinícius Leite, do Avaí. Se eu aprovo os nomes, aprovo. Aprovo sim. São dois jogadores que podem ajudar, né? Afinal de contas, Batista, em terra de cego, quem é míope é rei.
Não é isso, Batista? Sim, é isso. E daqui a pouco também nós vamos ouvir aqui uma entrevista com Eduardo Persson. Ele deu uma entrevista coletiva, admite a insatisfação com a campanha como mandante. O Guarani vem tropeçando muito em casa e agora tem o Cruzeiro pela frente, Brinco de Ouro, domingo, às 11 horas da manhã. E nós vamos ouvir também no programa de hoje o Douglas Mendes, o DG. Ele fala sobre a pressão para os resultados na Série B, a Bezona, e também fala sobre a oportunidade que ele está tendo de jogar como titular nesse time da Macaca. Já, portanto, estas duas entrevistas aqui no ar da Bandeirantes. E você pode participar mandando aqui mensagens de áudio, um áudio aí até 40, 50 segundinhos. Tempo suficiente para você dissertar sobre os temas propostos no programa ou então algum outro tema que você queira colocar aqui para gente. E mensagem de texto, um texto relativamente curto, né? Que dê para você concluir o seu raciocínio com início, meio e fim. Mas que não seja um texto muito longo, porque aí inviabiliza a leitura do texto. Olha aqui, diz o ouvinte, boa tarde, como estão as contratações ou possíveis contratações do Guarani? Um abraço a todos, Leonardo Gobi do Guanabara. Olha, o Leonardo Gobi, até agora nada, tá? Nenhum nome foi ventilado, nem especulação. Nos últimos anos, o Guarani tem feito uma manobra que eu acho extremamente interessante. Todas as contratações, os nomes não vazam. E aí, só quando oficialmente o jogador já assinou o contrato, já fez os exames, aí o Guarani divulga o nome do contratado. Então, diferentemente da Ponte, já contratou 2. E tem mais 2 nomes que estão sendo especulados. No caso do Guarani, não tem nenhum nome que vazou para a imprensa ou que tenha tido o seu nome ventilado, né? Porque às vezes a informação ela não vem daqui de Campinas. Aliás, é muito difícil conseguir alguma informação aqui de Campinas. Mas vem de fora, lá de onde o jogador está vindo. Lá o nome pode vazar e etc. Mas nesse caso aqui do Guarani, não vazou nenhum nome, não tem nenhum nome ventilado, pelo menos momentaneamente. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista. Um abraço pra você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, boa tarde. Realmente um momento aí de muita expectativa, né? Se aproximando aí esse dia 18 de julho, hoje já dia 5, e a gente fica aí esperando, né? Fica nessa imensa curiosidade para saber se alguém divulga, se alguém não divulga, se vem alguma coisa, né? Se vem alguma coisa que presta, porque esse é o principal, né? Tem que vir coisa boa, porque para vir compatível com boa parte dos elencos que aí estão, é só para inflar e criar mais problemas, e criar mais embaraço e aumentar a folha de pagamento. Então é muito difícil. Mas, Batista, eu quero dizer para você, o Guarani está trazendo um lateral esquerdo, isso é especulação por enquanto, tá? Ele está trazendo um lateral esquerdo de Ribeirão Preto, do Botafogo, está fazendo aí alguns contatos já. É Jean Vitor, o nome dele. Jean Vitor. Anota aí, você falou que não vazou nada. Pra gente, às vezes as coisas chegam, né? Às vezes as coisas são totalmente verdadeiras, às vezes é uma especulação, houve um contato, mas não evolui. Mas anota aí, Jean Vitor, jogador do Comercial de Ribeirão Preto, do Botafogo de Ribeirão Preto, lateral esquerdo, estaria ou está em conversações com o Guarani Futebol Clube.
E a gente procurou dar uma checada aí com um cara que tem pouco nome no Guarani. Ele, inclusive, colocou uma faixa de campeão brasileiro de 1978, que é o Capitão. E o Capitão mora em Ribeirão Preto. Então eu estou tentando, obviamente, amarrar todas as pontas, mas fica com essa daí por enquanto. Depois a gente confere, contribuindo aí com esse trabalho de Sherlock Holmes, porque é difícil vazar as coisas, mas lateral esquerdo marcou gol contra o Guarani na vitória do Botafogo 2-0, aquele gol de encobertinha, né, de cavadinha, foi ele que fez. Agora, no Campeonato Paulista, esse cara, o Guarani está tentando trazê-lo, segundo uma informação que chegou até mim. Se ela vai se confirmar ou não, depende das negociações, e o Guarani também pode confirmar isso ou não. Tá bom, CB? Mandei uma para você aí de prima. E daqui a pouco, se você quiser ouvir o que o capitão fala do jogador, também te mando. Manda pra cá esse áudio. O capitão é um cara que tem profundo conhecimento, mora em Ribeirão Preto. Esse jogador tem 27 anos. Jogador do Botafogo, lateral esquerdo. O Guarani tá com carência de lateral esquerdo. Veja, por exemplo, na partida contra o Cruzeiro, se o Matheus Pereira, se não houver um acordo para que os jogadores possam atuar, Matheus Pereira e Bruno José, que pertence ao Cruzeiro, e o Bidu, que pertence ao Guarani. Se não tiver acordo, o técnico Mozart vai ter que improvisar. Porque o Eliel está machucado, está contundido, está em recuperação e não tem nenhuma possibilidade de puxar um menino da base. Menino que não está atuando, não faz parte do grupo. Não tem como, sei lá, pegar um do sub-20, quer dizer, seria uma irresponsabilidade fazer um negócio desse. Então, o caminho provável, no caso de não ter o Matheus Pereira, é improvisar. Colocar ali, talvez, o Silas, que é canhoto, que é volante, para atuar na lateral esquerda, ou então colocar o Madison, enfim, deslocar um volante para a lateral esquerda. Então, há uma carência. E esse lateral esquerdo, Jean Vitor, parece que realmente é um jogador que tem qualidade. O capitão pode falar melhor, porque está lá no ninho do atleta. Manda para cá esse áudio, vamos ouvir o que diz o capitão. Bem, agora são 17h13, um rápido intervalo e voltamos já já. Aqui, Esporte em Debate pela Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Eagle Care Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Automatize a gestão de cobranças do seu negócio de forma simples e sem mensalidade. Pelo Asas, é possível criar cobranças automáticas com as principais formas de pagamento, gerar notas fiscais, antecipar recebíveis e fazer tudo o que você precisa para automatizar a gestão financeira da sua empresa. Asas, a conta digital completa para empresas de São Paulo. Acesse o site asas.com. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritor e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19974178000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento de Cinza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção em Souzas. Entrega expressa pelo WhatsApp 19999988888. É bola na rede! Carlos Batista.
Levantamento na área, vem o time da Ponte, tocou, Luca, entrou, é gol! Gol! Da Ponte! Na marca de 46 minutos passados, etapa final do jogo. Fabrício meteu o pé canhoto, levantou a bola na pequena área, Formiga na linha de fundo, ajeitou para trás e Luca entrou de pé direito, deu a chapa nela, mandou no fundo do gol do Londrina. Luca, o artilheiro, para fazer a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Luca mandou a bola no fundo do gol. Luca, camisa 10. Diminui. Estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta 1, Londrina 2. A torcida vibra da pele até o osso. 2 pro Londrina, 1 pra Ponte Preta. E o detalhe do gol que está sendo checado é seu Tigrão. Bola comprida, enfiada pro Igor Formiga, que vai à linha de fundo. O Luca está à frente do último homem da defesa do Londrina, mas a bola é tocada para trás, ele está atrás da linha da bola. A dúvida que está sendo checada, e o juiz acaba de confirmar o gol, é a posição do Igor Formiga. Confirmado o gol da Ponte. Agora, Luca, artilheiro isolado do campeonato. Londrina 2, Ponte 1, naquele pênalti besta discutível, marcado, poderia aí, não fosse anotado, a Ponte pelo menos sair com 1 ponto, né? É muito difícil a situação, dificilmente terá condições de chegar pelo menos ao empate, até porque não merece. Fez uma partida horrorosa, mas o gol foi bonito, uma bola comprida, e o Igor Formiga, que entrou bem, buscou o fundo, ganhou na velocidade, tocou para trás, e o Luca, artilheiro, bem posicionado, só botou na rede. 2-1 para o Londrina. Entendo que é muito tarde já, mas quem sabe, no futebol tudo é possível. 1 ponto pela péssima atuação da Ponte já seria um grande negócio. Dicenza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção chegou em Souzas. Tudo o que você precisa para construção ou reforma na Dicenza tem. Linhas de produtos que atendem às necessidades de toda a construção, da fundação ao acabamento. Ah, e teve uma emergência? A Dicenza tem entrega expressa. Ligue ou mande um WhatsApp para 19 999 98 8888. Conheça na Avenida Principal de Souzas. Dicenza, construir ou reformar, tamo junto pra ajudar. Esporte em debate, na Bandeirantes. São 17h19, aqui o Esporte em Debate pela Bandeirantes. Imagine só a argamassa toda desnivelada na hora de assentar o piso. Ou então, aquele reboco cheio de ondulações. Não vai ficar legal, não é mesmo? Usar um acessório que não te traga confiança pode estragar tudo que foi feito com tanto cuidado. As desempenadeiras emborrachadas de cabo aberto da Cortag trazem comodidade e segurança na construção. Disponíveis em aço ou em aço inox. Elas são encontradas nas seguintes versões: dentada, indicada para o preparo e nivelamento de superfícies. Aplicação para argamassa, massa corrida e textura. A desempenadeira dentada em V, por sua vez, é ideal para peças menores e mosaicos, perfeitas para o trabalho em paredes e tetos. A versão dentada Raio 10 cria sulcos e cordões de argamassa
para aplicação em grandes formatos. Ela dispensa o uso de dupla camada. A Cortag tem também a desempenadeira para efeitos decorativos. Pode ser aplicada em marmorato, cimento queimado e texturas. Para saber mais, siga a Cortag nas redes sociais, @Cortag Brasil, ou então acesse cortag.com.br. Rádio Bandeirantes. Vamos ouvir o Eduardo Persson. Ele deu uma entrevista hoje e aparece aqui no microfone da Rádio Bandeirantes falando sobre esta situação, né? O quanto incomoda, e também admite a insatisfação com a campanha muito ruim do Guarani como mandante. O sentimento como que eu posso dizer? Angústia, sentimento triste, até mesmo porque o Guarani é uma camisa pesada, de muita história, a gente sabe disso, que não é o lugar que deveria estar, mas a gente tem certeza que trabalhando e dia a dia, treino a treino, jogo a jogo, a gente tem tudo para evoluir, para conseguir tirar daquela situação e, se Deus quiser e permitir, melhorar bastante na tabela. Então, como a gente fala, hoje é o detalhe final, né? Tentar caprichar um pouco mais na última bola, na finalização, mas referente ao professor, ele lembra muito, ao meu ver, o Carpini, assim, de querer ficar com a bola, de propor o jogo. Foi o primeiro jogo, foi uma adaptação, a gente só teve uma sessão de treino, porque lá em Maceió acho que teve bastante chuva, não deu para ir para o campo, que a gente ficou até na academia, mas eu acho que a adaptação do primeiro jogo foi muito boa, a gente deixou uma impressão boa até mesmo no final do jogo. Eu acho que tem tudo para poder evoluir ainda mais com a filosofia dele de trabalho. Como eu disse, a gente vem batendo na tecla. A gente tem que saber que todo jogo na Série B é importante, independente se vai ser com o time A ou B. A concentração e o nível tem que ser o mesmo. E creio que com essa semana cheia de trabalho, a gente podendo ter um tempo de treinamento, da filosofia que ele vem empregando, o Moser, eu acho que tem tudo para ser um bom jogo. E independente se é 11 horas, se é 6 da tarde, se é 9 da noite, a gente tem que estar ali porque somos profissionais e temos que cumprir com a nossa obrigação. Ok, tá aí o Eduardo Persson. E aí, CH, o que você achou da entrevista? Ele falando desse sentimento ruim. Guarani vem numa campanha extremamente ruim, mas dentro de casa, né, que onde deveria fazer a lição de casa, não vem conseguindo fazer o mínimo. Então, até citou aí o Carpini, que ele acha que o trabalho parece, né, o trabalho do Mozart com o Carpini, querendo ficar o maior tempo possível com a bola. O que você achou, em CH? Essa foi a parte mais importante da entrevista, desse recorte da entrevista coletiva do Persson aí, né? Que está devendo. Persson, ano passado, eu tinha muita esperança no jogo dele, mas toda hora machucado, né? Esse menino não dá sorte ou tem algum problema que a gente desconhece, mas toda hora, infelizmente, ele está no departamento médico. Tem boa retórica, bom jogo, bom toque de bola, mas quando você acha que você pode pontar, infelizmente, aí vem uma surpresinha negativa e ele fica fora, né? Eu acho que é muito pouco, eu tenho certeza, pouco tempo ainda para fazer qualquer tipo de análise, mas o Moser, na partida contra o CRB, no segundo tempo, ele demonstrou muita sapiência, mostrou muita perspicácia, foi muito cirúrgico no que ele fez no intervalo e no segundo tempo. Não foi um jogo difícil pra caramba, porque o CRB não tem um super time, mas como a gente está, né, comemorando migalhas com o futebol de Campinas, o que foi apresentado no segundo tempo a gente tem que trazer aqui, dar relevo. Não é ficar dourando pílula, é que a coisa é tão complicada que senão nós vamos falar sempre a mesma coisa. Toda hora falando que falta jogador, que o time é medíocre, que a situação é crítica. Então você tenta, né, ser o mais... É o desejo que eu tenho. Agora, certeza não tenho de nada. Nem se vai dar certo o Mozart e nem se o Guarani vai pegar no breu, independente das contratações. Mas o que vimos no segundo tempo foi positivo, é pouco tempo, 3 dias. Ele já apresentou, na minha avaliação, o técnico, estou falando do trabalho do Mozart, alguma esperança para a sequência. Olha que teste bom, né? Jogo bom para vencer esse contra o Cruzeiro. Falei isso com o Gleger na hora do almoço
na nossa área. Por que esse jogo é bom de jogar e bom de ganhar? Bom de ganhar porque você vai ganhar do líder, se ganhar. É uma situação de necessidade. Tem que ganhar o próximo jogo para ver se aproxima o mais chega mais próximo dos 20 pontos, né? Até acho que é muito complicado conseguir os 20 pontos pela sequência do Guarani, né, Batista? É Cruzeiro, Bahia e depois a Chape fora de casa. Aí fecha o primeiro turno. Olha o tamanho da confusão que o Guarani tem pela frente. Mas o campeonato é difícil para todo mundo e vai ter que remar tudo aquilo que não remou até agora. Então por que é o jogo bom de jogar e bom de vencer? Porque vem o líder enfrentar um time que, apesar da camisa, está na zona do rebaixamento. Então, teoricamente, eu estou dizendo isso, hein? O time do Cruzeiro vem para cá com aquela concentração parcial e quem está aqui, que é o Guarani, para vencer o líder vai ter que ter total concentração. Só que a bola tem que entrar, né? A gente fica aqui conjecturando, teoria em cima de tese em cima de teoria, mas o time tem que botar a bola para dentro do gol. Então, aí eu gosto do que falou o Persson e ontem o que falou o professor Mozart. É jogo a jogo. Na situação que está, não adianta ficar projetando o jogo do Bahia, que é o próximo depois de sábado, antes de passar por sábado. Então é um jogo de cada vez e tomara que aconteça algo que a gente está muito preocupado e desconfiado que aconteça. Uma grande vitória. E para você, Tigrão, Eduardo Persson deu uma entrevista, você ouviu aí, achou o quê daquilo que disse o volante do time bugrino, hein, Tigrão? Não, nenhuma grande novidade, né, Batista? Lógico que o jogador está consciente aí da dificuldade, já é a 17ª rodada, e ele falou, se for 11 da manhã, 6 da tarde, 10 da noite, de madrugada, a hora que for, o Guarani tem que se apresentar bem. O Guarani tem que tentar fazer uma boa apresentação. Ele me parece consciente e muito tranquilo com relação a isso, de que não está rendendo ainda o que pode. Isso é absolutamente compreensível, né? Contusões acabaram com a carreira de Mané Garrincha, precocemente. Joelho de Coutinho, né, recentemente falecido, com 28, 29 anos, encerrou a carreira. Então, o jogador que se contunde muito, ele é muito prejudicado na carreira. E o Persson, dentro da média técnica do elenco do Guarani, ele é um bom jogador. Ele é um segundo, ele é hoje o melhor segundo volante que o Guarani tem. Porém, né, não consegue jogar. Teve joelho, operou, ficou um tempão fora, operou de novo, voltou, não deu certo. Operou de novo, aí volta, tem um problema muscular sério, porque estava com a musculatura ainda fragilizada, por maior que tenha sido feito e maior que tenha sido a qualidade do trabalho de fisioterapia, a gente sabe como é que funciona isso. Então, a cada parada longa dessa, o cara volta do zero. Mas não faz transição? Transição é pro cara não infartar em campo, tá? Só isso. Você me botar lá para correr atrás dessa intensidade que é o futebol hoje, atrás de adversário, vou dar 10 piques, 5 piques ali, caiu duro. Então, a transição é pro cara ter o básico. A transição é para o cara não entrar travado de vez, mumificado em campo. Seria o meu caso, mumificado. Mas que a transição resolve alguma coisa, para o cara já voltar com o ritmo, uma coisa é fazer transição dando voltinha em volta do campo, participando de treino com bola leve, sem ir para a dividida, readquirindo a confiança. É muito importante isso. Mas ritmo de jogo é depois de 7, 8, 10 partidas. Principalmente quando a interrupção é muito longa. Por isso que o Persson está muito longe ainda e não tem outro jeito de recuperá-lo técnica e fisicamente, a não ser jogando. Tem que botar o cara na arena. E o risco está aí de novo, batendo as portas de que o jogador possa se contundir de novo. Mas não tem outro jeito. E eu falei alguns exemplos aqui clássicos de jogadores excepcionais e que precisaram encerrar a carreira prematuramente, ora em virtude de um problema de glândula, um problema hormonal que ganha muito peso, ora porque são contusões crônicas. Nós temos mais de 100 exemplos de jogadores que tiveram problemas. Hélio dos Anjos encerrou a carreira antes, teve uma contusão que não sarou mais, contusão grave.
e tantos outros jogadores que estão aí, né, na história do futebol brasileiro. Eu espero que isso não aconteça com o Persson, absolutamente, é um menino ainda, que ele volte, que tem uma sequência aí de jogar 2 anos sem ficar um jogo fora por contusão. Mas até agora, as lesões têm atrapalhado muito a evolução técnica desse jogador e a manutenção técnica dele, que, aliás, são muito boas. Quem sabe agora? Ele está com dificuldade, mas não tem jeito de trazê-lo ao ponto ideal, a não ser colocando para jogar em ritmo de competição e não em ritmo de transição, que é o que eu faço aqui, na medida do possível, na minha vida fora do esporte, fora do profissionalismo, que eu nunca fui atleta profissional. O ritmo de transição é o que eu faço, é caminhadinha, uma corridinha, sobe a escada 10, 20 vezes, vai e volta, para ver se consegue comer panetone esse ano ainda, mas para jogar não dá, né, Batista? Olha, vamos ouvir aqui, o Tigrão falou agora há pouco do Jean Vitor, lateral esquerdo que está no Botafogo. Ele jogou no Boa Vista do Rio de Janeiro, jogou também no Paraná, jogou no Cruzeiro. No Cruzeiro ele teve uma lesão no olho e aí só voltou a jogar em novembro do ano passado. E esse ano está no Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos ouvir aqui o que disse o capitão. O capitão é aquele mesmo, né? Capitão Careque Bozó, ataque do Guarani, campeão brasileiro de 78. O capitão mora em Ribeirão Preto. E nesse áudio, ele fala sobre esse lateral esquerdo. Vamos ouvi-lo. Sobre o lateral esquerdo lá, Valmir, se for o Jean Vitor, as informações que eu colhi aqui dos botafoguenses, o pessoal que está sempre nos jogos, tem o Toninho Nariz que trabalhou no Botafogo, que também jogou futebol. As informações são boas dele. Apesar que se você puxar a ficha dele aí, ele já tem 28 anos, é um cara rodado, rodou para tudo quanto é time aí, time de empresário, né? Ele que é carioca, muito time do Rio, mas as informações aqui que ele é um lateral que tem jogado assim praticamente na linha do campo, mas ele é melhor do meio para frente do que do meio para trás. Ele é um lateral de apoio, que ele tem os cruzamentos dele são bons, a assistência dele é boa, que pega bem na bola, que chuta bem. Aqui no Botafogo ele tem jogado os 90 minutos, quer dizer, aquele problema de contusão, sai, não joga. Não, aqui ele tem jogado todos os jogos o tempo todo. Então é um qualificativo, né? O que me chama a atenção é que alguns me disseram que o time do Botafogo é um time um tanto assim desprovido de técnica, e ele é um jogador técnico, então ele desponta. Então tem muitos que não sabem se ele é bom ou o restante do time que é ruim, entendeu? Foi até interessante, os dois falaram mais ou menos assim para mim. Mas parece ser um jogador interessante, é um cara experiente. Nessa hora o Guarani precisa de um jogador experiente que assuma e resolva, né? Se é uma posição carente, eu acho que ele de certa forma pode até resolver. Então foram essas informações. Dá para puxar uma entrevista dele no YouTube. Agora estou esquecendo o site aqui. Depois, se eu lembrar aqui, se eu ver, eu lhe mando, tá? Ele fala bem, você vê que ele fala bem, que ele tem até uma certa liderança. Então, eu acho que nesse momento para o Guarani seria interessante. Se vai resolver mais lá para frente, não sei, mas acho que de momento seria interessante. E até, bom, o capitão aí, né, o nome do Tigrão é Valdemir e não Valmir, mas é assim mesmo, né? Aliás, ninguém consegue acertar o nome do Tigrão, por isso que eu coloquei apelido nele de Tigrão, aí não tem como errar, né? Então, não é Valmir, e sim Valdemir. Mas o capitão conhece muito de futebol, tem profundo conhecimento da matéria.
E até nesse H, hoje, coincidentemente, no estúdio da TV, programa Os Donos da Bola vai pro ar do meio-dia até a 1h. Começa mais cedo, esparrama a notícia aí, hein? Bombando no Ibope das 12 até as 13 horas. Lá no intervalo comercial, você estava comentando conosco sobre o Botafogo, né? Está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro e está fazendo aí uma boa campanha, não é isso, CH? Está sim, Batista, está entre os melhores do campeonato, um campeonato de 20 clubes, e o Botafogo tem feito aí uma campanha bastante regular. Eu vou tomar mais informação sobre esse jogador para responder até amanhã, ou mesmo hoje, né? Eu estou entrando na internet aqui para pesquisar, eu não me lembro do atleta, mas eu repito, o Botafogo na Série C está fazendo um campeonato muito interessante. Série C que tem o Mirassol como líder dessa competição, então chama a atenção, né? É um jogador já experiente, 28 anos, não é velho, não é? E o Guarani precisa de jogador pronto mesmo. Mas eu não me lembro no jogador e prometo que eu vou fazer uma pesquisa aqui para ter um juízo de avaliação corretíssimo para o nosso ouvinte. Repito, o Botafogo está fazendo uma boa campanha na Série C. E você, Tigrão, viu atuar o Jean Vitor, que tem 28 anos? O que você tem a dizer a respeito desse jogador? Você que trouxe pra gente aqui, pro ouvinte da Rádio Bandeirantes, a informação de que o Guarani estaria interessado nesse lateral esquerdo. Me chegou a informação e a gente tá tentando checar, tal, faz parte da profissão nossa aí. Eu acho que é bom reforço, até porque o Guarani não tem reserva, né, Batista? Não tem reserva aí pro Matheus Pereira, não tem. Mas tem o menino da base e tal, que quando entra, ele tem quebrado o galho, nunca comprometeu o Eliel. Nunca comprometeu, entra firme, vai, não pipoca, mas é um jogador ainda em formação, né? Para esse nível que está a Série B e para o grau de dificuldade do campeonato, o Eliel entra, volto a dizer, ele não compromete. Então, quando eu digo que não tem reserva, não tem um reserva no nível do Matheus Pereira, que está muito acima. Já é um jogador que veio lá do Cruzeiro, tal. O Guarani tinha o Bidu, né? Que está fazendo um grande campeonato no Cruzeiro, diga-se de passagem. Então, não é para bloquear a evolução do Eliel, nada disso. Eu acho que o Eliel tem que ter paciência com ele, tem que ir canchando, amadurecendo, que vira jogador, vira um bom jogador. Já é jogador e pode crescer muito na carreira. Mas é bem aquilo que disse o capitão, né? Eu não sei lá na frente. Pode ser que o Eliel, daqui a pouco, seja mais jogador do que Jean Vitor e do que o próprio Matheus Pereira. Mas nós estamos pensando em momento. O Guarani tem que começar a ganhar jogo ontem, para não cair para a Série C. E aí, machuca o Matheus Pereira. Toma uma suspensão o Matheus Pereira. Vem aí uma especulação de que o cara estava indo embora para Portugal e tem cláusula no contrato de que se for uma proposta do exterior tem que liberar sem ônus nenhum. E aí? Como é que fica? Então é sim uma posição carente, não menosprezando e não deixando de valorizar o Eliel, que é prata da casa e que a gente gosta muito de valorizar. Mas ele ainda está num processo de crescimento e não está no nível de ser titular do Guarani, pelo menos na minha avaliação. E eu vi pouco do Jean Vitor. Vi pouco. Mas naquele jogo agora, o último aqui do Campeonato Paulista, o último encontro entre as duas equipes, Guarani e Botafogo, em que o Botafogo ganhou de 2-0, né? Eu vi o jogo e gostei. Gostei do jogador. E o capitão é palavra balizada, conversou com gente lá de dentro do Botafogo, com o cara da bola, e disse, vocês ouviram aí, o cara tem qualidade, apoia bem, bate bem na bola, parará, parará, parará. É isso. Eu traria, sim. E é o seguinte... Oi, pois não, CH? É só eu estou fazendo aqui a pesquisa, só a título de informação, tá? Eu acho muito importante isso, é bem o que o Tigrão colocou e o que eu coloquei também. O Guarani precisa de um jogador pronto. Nessa temporada, ele é titular na Série C, que está ainda no primeiro turno do campeonato. Ele já jogou 13 partidas e fez um gol. E no Campeonato Paulista, ele fez 12 jogos, ou 11. É 14 e 11. 14 no Brasileiro e 11 no Campeonato Paulista.
Isso quer dizer que ele jogou em praticamente todas. Eu estou falando desse ano. E no ano passado, ele fez 15 partidas com o Boa Vista e 13 pelo Cruzeiro. Esse ano ele já tem 3 gols pelo Botafogo. Então, bate pelo que o capitão disse. É um lateral ofensivo. Então, só mais uma vez, eu não estou assinando em baixa nada, porque eu não lembro do jogador, mas são dados que precisam ser analisados com calma. Ele fez 25 jogos e 3 gols. Eu acho que é relevante para um lateral esquerdo. Diante da situação de contusão que está vivendo o Guarani, a informação de que ele vem jogando sistematicamente sem contusão é importantíssima, é relevante esse tipo de informação. Porque o Guarani ultimamente tem tido uma situação muito complicada, né? Precisaria ter 50 jogadores no elenco para poder manter a qualidade, porque vira e mexe tem jogador contundido, baciadas e baciadas de jogadores no departamento médico. Então ele vem atuando com regularidade. Campeonato Paulista, Botafogo fez 12 jogos. Ele jogou 11, então ficou uma partida apenas fora, né? Então é uma performance, não estou falando técnica, mas física importantíssima. E é o seguinte, hein? No Atacado da Construção Obra Já, você vai encontrar os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Aproveite, atenção, olha, tubo de PVC soldável da Crona, 25 milímetros, 3 metros, por R$ 16,90. Acima de 15 unidades, só R$ 15,90, hein? Revestimento de parede Bold em Bramaco, 33 por 60 centímetros, caixa 2,43 metros quadrados, só R$ 29,90 o metro quadrado. Kit bacia com caixa acoplada, quadra 3 e 6 litros, branco da Deca por R$ 949,90. Repito, caixa acoplada, kit bacia com caixa acoplada, quadra 3, 6 litros branco da Deca por R$ 949,90. Não perca tempo. Você que é ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale lá na loja que você ouviu. Ouviu aqui na Rádio Bandeirantes o comercial, e só pelo fato de você mencionar que ouviu a propaganda do Atacado Obra Já aqui na Rádio Bandeirantes, você vai ganhar 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Confira ofertas imbatíveis na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no bairro São Bernardo, em Campinas. Atacado Obra Já. Rádio Bandeirantes. O departamento jurídico da Ponte Preta conseguiu 2 vitórias importantes. Uma ontem e outra hoje. O Kaique França, ele foi expulso na partida contra a equipe do Cruzeiro e cumpriu suspensão de uma partida. O departamento jurídico, portanto, conseguiu que a pena ficasse somente nessa automática. Então ele está liberado para enfrentar o CSA. Partida marcada para quinta-feira. E a nova vitória no STJD é sobre a liberação do Thiago Oliveira, do Bernardo e também do Hélio dos Anjos. Eles foram liberados e estão aptos, jogadores para jogar, né? E o técnico para dirigir no banco de reservas. Portanto, 2 vitórias em 2 jogos seguidos. O Hélio dos Anjos, que estava no artigo 258, poderia pegar até 6 jogos de suspensão. O Bernardo estava no 250, poderia pegar um gancho de até 3 partidas. E ambos os casos, o jurídico conseguiu, portanto, desqualificar e manteve, portanto, somente a automática. Guilherme Rigueto, só para dar relevo aqui, né, no nome do advogado, Guilherme Rigueto é o que representa a Ponte Preta
nesses julgamentos. O Thiago Oliveira ele foi denunciado no 258 e também poderia, nesse caso, né, o 258, pena de 6 jogos de suspensão. Mas também foi desqualificado e ficou somente na automática. Uma notícia boa, né, ô Tigrão? Jogadores que poderiam desfalcar a Ponte, um elenco curto, uma dificuldade imensa, e a liberação desses atletas para o jogo de quinta-feira é uma boa notícia, assim como também o treinador que poderá estar no banco de reservas. O Tigrão está fora da escuta. CH, sua opinião também sobre o departamento jurídico da Ponte trabalhando bem. A sua opinião, diz aí, CH. Eu vou. Importante isso, né, Batista? É importante porque como é um elenco muito curto e com essa qualidade que tem feito a Ponte sofrer, a torcida sofrer, enfim, tem que unir as forças e o departamento jurídico da Ponte, quando consegue esse tipo de atitude e de colocar mais gente à disposição do treinador, no caso o Kaique França, que é o titular absoluto da posição, é muito importante, E até porque ele vem fazendo um grande campeonato, né? É um dos destaques, dos poucos destaques individuais da Ponte, mas é destaque sim, fez ótimas partidas, e eu quero aqui, a gente quando, claro, tem motivos para criticar, para alertar, né? A crítica sempre tem o intuito de alertar e de contribuir. E quando há motivo para elogiar, nós temos que ter também, claro, todo esse desprendimento, e eu quero parabenizar aqui o departamento jurídico da Ponte. É isso aí, aqui uma dica importante para você, hein? Você procura uma clínica parceira de credibilidade em cuidados que envolvem a saúde sexual masculina? Então eu vou dar uma dica aqui para você. Vou falar da Clínica Upman, que é referência em tratamentos para você que deseja melhorar ou então recuperar a sua performance sexual. Trate problemas como ejaculação precoce, impotência sexual, falta de libido e reposição hormonal, com médicos experientes, equipamentos modernos de qualidade e com sigilo absoluto. Não se intimide, se estiver acontecendo isso com você, busque a solução para o seu caso na Clínica Upman. Na Clínica Upman, você terá atendimento personalizado, serão realizados os exames e diagnósticos precisos para o melhor tratamento indicado para o seu caso. Fique tranquilo, viu? Inscrição total. Agende uma consulta agora mesmo. Envie uma mensagem de WhatsApp 19998005939 e melhore a sua performance. Anota aí, 19998005939. Ou, se preferir, você pode agendar pelo chat online acessando o site upman.com.br. Você será atendido por especialistas que estão lá neste momento, online, te esperando para te ajudar. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Médico responsável, doutor Alexandre Vilela. CRM 78843, Clínica Upman. Bandeirantes. Ouvinte participando conosco, 17 horas e 49 minutos, mensagem de ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, boa tarde, CH, demais membros da mesa. Antigamente o Brasil tinha vários jogadores bons, né? E nunca tinha sido campeã olímpica, né? Aí agora com esse jogador que não é tão bom assim, né? Já fomos 2 vezes campeão olímpico. Só que também não consegue fazer muita coisa no Mundial, né? Antes não conseguia fazer na Olimpíada e hoje não consegue fazer no Mundial. E o futebol feminino é a mesma coisa, né? Antes não tinha tanto time assim aqui no Brasil, aí tinha uma seleção até que representava mais. Hoje tem vários times, várias jogadoras e não está dando o retorno que era para dar, né? Pelo investimento que tem hoje, ao contrário que era antigamente, né? E sobre esses 2 reforços da Ponte, a torcida da Ponte ela não tem muito o que falar, porque esses caras
Esses caras não pensam na torcida, Batista. Eles nunca pensaram na torcida da Ponte, nunca pensaram na torcida do time lá de baixo. Se esses caras pensassem na torcida mesmo, eles agiam diferente, né? Como o outro presidente lá, o Carnielli, que ele mesmo fez a dívida e ele mesmo tá cobrando a dívida. É muito doido, cara. É o rabo correndo atrás do cachorro. Alexandro Centro, Ponte Pretano da pele, mas da pele mesmo, queimada do sol de domingo até o osso. Aê! Mais um ouvinte no ar, ouvinte com mensagens de áudio. Boa tarde a todos aí, Leandro Degresse, Ponte Pretano do Bonfim. Quando a gente ouviu a entrevista aí do Eberli falando que ia trazer reforço, a gente imaginava jogadores, por exemplo, vou trazer o Luca. O Luca é um reforço. Pelo menos grande maioria aí num questionário ia responder que sim. Até agora, desses nomes que foram falados e dos que vieram, não teve reforço não, hein? Se for desse jeito aí, vai jogar mais 4, 5 contratação fora e vai cair mais cedo do que a gente imaginava, infelizmente. Um abraço aí para todos. Um abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte participando conosco, 17h51. Boa tarde, Batista. Aqui é o William de Sumaré. Batista, em relação ao tema aí do Guarani, eu acho que o Guarani perde mais, né? Porque tem 2 jogadores e o Cruzeiro tem 1. Embora o que o Cruzeiro tem 1 tá numa fase melhor que os 2 do Guarani. Mas eu que gostaria de deixar uma pergunta pro Tigrão, que foi o seguinte: o Guarani perdeu no ano passado Thales, Carlão, Andrigo e Regis, Pidu e Bruno Sávio. A pergunta é: os jogadores que vieram não foram à altura, ou os que estavam aqui já estavam com o time encaixado e foi por isso que não deu certo? Os que chegaram. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Ok, muito obrigado, Tigrão. Você foi acionado. Se puder responder, né? Se tiver condições de responder, aqui o nosso ouvinte. Claro, os jogadores que saíram, veio alguém no nível do Bruno Sávio? Não. Veio alguém no nível do Regis? Não. Veio alguém no nível do Bidu? Não. Desses zagueiros que estão aí, veio alguém no nível do Thales? Não também. Então tá respondido, um abraço para o nosso ouvinte, muito gentil aí, obrigado pela pergunta. Não, o problema é que o time perdeu em qualidade. Agora, você quer mais uma aí, Batista? Tigrão tá meio com a parabólica ligada aqui hoje, hein? Muito bom, manda pro ar. Tigrão tá pegando tudo aqui hoje, hein? E esses 2 que eu vou falar agora, eles podem aparecer aí depois do dia 18, nas 2 pontas da avenida. Pode aparecer tanto na ponta de baixo como na ponta de cima da Ayrton Senna. Porque os 2 times estão disputando contratações no mesmo mercado, né? Mesmo mercado, pontuais e no mercado muito pobre, de parcas opções. Então é muito provável que um determinado jogador possa vir para um time e tenha conversado com o outro e vice-versa. Então anota esses 2 aí. Vai falar, mais um que você falou aí, ele não joga do lado de cima da avenida. Sei lá, a parabólica tá ligada aqui, tá captando, hein? Tá pegando até morcego morto. Ó, Copete e Regis, que tá lá no Coritiba sem jogar. Jogadores caros. Mas lembra o que disse o presidente da Ponte? Eu tenho uma filosofia, mas eu vou ter que abandonar ela agora para salvar o time. Eu vou fazer loucuras que eu não estava preparado para fazer com algumas parcerias. E você ainda perguntou, ô CH, de onde veio o recurso? Olha, sem fatiar ninguém, mas jogador importante, desde que isso seja bom para o clube, a gente já começa a fazer alguma parceria para levantar recursos. Com outras palavras, ele disse, se necessário for, mas precisa salvar o time. Então a Ponte vai ter que subir um pouquinho a prateleira e exatamente a mesma coisa se aplica ao Guarani. Então, dessa parabólica que capta tudo, tem essa informação aí, hein? De que esses 2 jogadores
interessam e já foram contactados pelos 2 clubes campineiros. O Copete, ele teve uma boa fase no Santos, mas daí pra frente, né, ele subiu com o Avaí, Batista. Ele subiu com o Avaí ano passado, fazendo gols decisivos, inclusive marcou gol lá contra a Ponte do Gilson Kleina. Subiu com o Avaí e foi um dos destaques da equipe. Você vai falar assim, mas para a primeira divisão era muito para ele? Nem discuto isso. Mas nós estamos falando de 2 times que disputam hoje o campeonato que o Avaí disputou no ano passado e onde o Copete foi destaque. Então, o colombiano perdeu o mercado na Série A. Ele foi bem pelo Santos e acabou perdendo o mercado na Série A. Mas para a Série B teve essa passagem aí pelo Avaí. Ultimamente estava no Sport, né? E ele, portanto, eu não sei fisicamente como é que ele está, né? Você pode até opinar sobre a contratação do Copete sem dizer o time, pode ser Guarani, pode ser Ponte, já que você colocou aí que pode ser que ele apareça ou no Guarani ou na Ponte. O que você acha do Copete, que em 2021 jogou 21 partidas e fez 3 gols? Não tem estatística dele aqui em 2022, mas em 2021 jogou só 21 jogos e marcou somente 3 gols. Comigo? Então vamos lá. Eu traria. Quem que joga mais, Copete ou Echaporã? Quem que joga mais, Copete ou Nicolas? Quem que joga mais, Copete ou Fecim? Quem que joga mais, Copete ou Dodô, que já foi embora? Pô, traria de olho fechado. Quem que joga mais, Copete ou da Silva? Mas não tá em forma. Cara, às vezes, né, é uma temeridade. Agora, se tiver clinicamente bem, condiciona o cara aí em 10 dias, fecha já, bota pra treinar lá em Jaguariúna pra ninguém ver e bota o cara pra jogar já na rodada seguinte, ao dia 18 de julho. Estamos conversados. Agora, precisa fazer a avaliação médica. Tudo isso depois de uma boa avaliação médica do estado clínico do jogador. Eu traria sim, precisa ver se tem grana, se dá para se viabilizar isso daí. E vou dizer mais, traria para os 2. Traria tanto para a Ponte quanto para o Guarani, né? Ou ele não joga mais do que o Maxwell, ou ele não joga mais do que o Vitinho, ou ele não joga mais do que o Nicolas Careca. Pô, Deus do céu, não precisa nem ser especialista, nem eu tô querendo me postar aqui como especialista, que não é o caso. É só ter uma mínima noção de futebol, que a pergunta que você me fez, na comparação com o que aí está, ela já está respondida. 34 anos tem o Copete e, portanto, a idade também é algo que pesa bastante. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Boa tarde, CH. Tigrão. Tava vendo vocês falar sobre contusões dos jogadores do Pérsia aí, mas não é só ele não. É ele, Rodrigo Andrade, é o goleiro, Kozinski, Ronaldo, mais uma série de jogador, Diogo aí. Então, eu acho que isso aí, cara, tudo é porque o Guarani tá numa má fase. Eu queria ver se o Guarani tivesse bem, tivesse disputando lá em cima, se esses jogadores iam estar bichados desse jeito, ia estar com medo de jogar. Não, isso aí é porque os caras tá com medo de jogar, entendeu? É jogador pipoca pra mim. Bom, Rodrigo Andrade é um dos melhores que o Guarani tem, tinha um chapéu muito bom de bola, porém fica simulando contusões para não poder estar em campo. Essa é uma opinião que eu tenho, e não é só deles não, é de todos os jogadores. Quando o time tá mal, se esconde, beleza? Um abraço a todos aí. Valeu, um abraço, muito obrigado, ouvinte participando, 971021493. Se você quiser opinar sobre o tema do dia, pode mandar para cá também a sua opinião a respeito do tema do dia, tá?
O tema é o seguinte, nós estamos perguntando aqui no Fala Galera sobre questão contratual. Bidu pertence ao Guarani, não pode jogar sábado, 11 da manhã, contra o Guarani pelo Cruzeiro. Matheus Pereira e Bruno José são jogadores do Cruzeiro, mesma cláusula. Não podem atuar, não é que não podem atuar. Tem uma multa e nenhum time paga essa multa. Acho que o único time que pagou uma multa foi o Internacional de Porto Alegre, porque o rei da soja, um fazendeiro abastado, pagou a multa para o Rodinei jogar contra a equipe do Flamengo. O Rodinei jogou e acabou sendo expulso. Copa do Brasil. Mas ninguém paga. E aí? Você pode responder para a gente quem é que perde mais, né? Os dois do Cruzeiro não atuando e o do Guarani não atuando pelo Cruzeiro. Quem é que perde mais? E da Ponte Preta avança na contratação do Matheus Silva. É um zagueiro, jogou a Série C do Campeonato Brasileiro, foi campeão pelo Ituano. Este ano fez apenas 5 partidas pelo Cruzeiro, o Campeonato Mineiro. Ainda não jogou a Série B. Matheus Silva e Vinícius Leite. É um outro jogador, né, atacante. Ele é do Avaí. Se você aprova esses nomes, o que você acha desses nomes que estão sendo especulados para a contratação? Serão inscritos, caso sejam contratados, na janela do próximo dia 18 de julho. Agora, 18 horas e 1 minuto, um rápido intervalo e voltamos já aqui na Bandeirantes hoje até às 7 da noite, hein? Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Eagle Care Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Só no Atacado da Construção Obra Já você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Aproveite! Tubo PVC soldável Crona 25mm 3 metros por R$ 16,90. Acima de 15 unidades, só R$ 15,90. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale na loja que ouviu o comercial e ganhe 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Confira ofertas imbatíveis na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar que hoje é dia de Campeonato Brasileiro da Série B. Jogos remarcados pela 10ª rodada, 7 da noite, Chapecoense e Londrina. Pela 14ª rodada, no mesmo horário, em Itu, tem Ituano e Cruzeiro. Hoje também tem início a 17ª rodada. 21 horas e 30 minutos em Ponta Grossa tem Operário e CRB. A rodada prossegue amanhã, 9 da noite, com Novo Horizontino e Brusque. Na quinta-feira, 7 da noite, CSA e Ponte Preta. Na sexta, 19 horas, Vila Nova e Bahia, 9h30, 21h30, Grêmio e Náutico. No sábado, 11 horas da manhã, no Brinco, Guarani e Cruzeiro. Tombense e Chapecoense jogam no mesmo horário. Ainda no sábado, às 4 da tarde, Sport Londrina, 16h30, Criciúma e Vasco e 18h30, Sampaio Correia e Ituano. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção,
Consórcios TC10. Seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a Macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Esporte em Debate pela Bandeirantes. Já Douglas Mendes vai falar aqui. Olha aqui o ouvinte Luan do Corinthians não é relacionado pelo 19º jogo seguido. Será que não dá para emprestarem para Ponte Preta? Alexandre Balista do Chapadão. E aqui ele tinha dito sobre o Regis, né? O Tigrão agora há pouco disse que o Regis talvez seja jogador da Ponte Preta. A Ponte estaria interessada e ele já tinha citado aqui, né, o ouvinte Alexandre Balista do Chapadão Campinas sobre a contratação do Regis. Diz aqui o ouvinte: boa noite, para pagar 2 não dá, não paga nenhum, joga no outro. Trazer Copete, 34 anos, com certeza vai ser mais um para ficar encostado aí. Duvido que não. Diz aqui o ouvinte. Batista Paulinho Mocelin rescindiu o contrato no Juventude. Não é uma boa para Ponte? Perguntar para o Tigrão. O que você acha, Tigrão, do Paulinho Mocelin? O ouvinte está dizendo aqui, não assinou, tá? Assina a mensagem, eu gosto de falar o nome dos ouvintes. 6117 está perguntando aqui a opinião sobre o Paulinho Mocelin. Bom, quando o Tigrão retornar, assim que ele tiver condições de falar, ele pode opinar aqui sobre o Paulinho Mocelin. O Tigrão está fora da escuta momentaneamente. Aliás, tem mais perguntas para o Tigrão, mas vou aguardar o retorno do Tigrão. Angel Tour, já pensou em vender o seu carro e não pagar mais IPVA, seguro, revisões, manutenções? A Angel Tour tem esta solução com o menor custo do mercado para você. Carro por assinatura com mensalidades a partir de R$ 1.699, com tudo incluso. É só abastecer o carro e pagar a mensalidade. Praticamente tem todos os modelos de carros disponíveis, desde os mais simples até carros de alto luxo. E então reduz o seu custo alugando um carro para você ou então uma frota aí para sua empresa. A Angel Tour é referência em Campinas e toda a região. Está no mercado há mais de 20 anos, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento com plantão 24 horas. E olha, quebrou seu carro, vai deixá-lo na oficina? Não fique a pé. Alugue um carro para o período que o seu carro estiver na oficina. Vai viajar por alguns dias e aí vai precisar de um carro lá onde você vai viajar. Alugue um carro com a Angel Tour e receba lá no aeroporto sem nenhuma dor de cabeça. Então anote aí o WhatsApp, faça contato 999 68 15 83. E tem telefone fixo, é o 2512 3333. Tem lojas em todo o Brasil, em Campinas, na Rua Pereira Tangerino, número 91, no Guanabara. Tem Americana, Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Guaçu, São Paulo, capital e em todo o interior do estado de São Paulo. Acesse para saber mais, angeltour.com.br. Ouvinte participando conosco, mensagem de áudio, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista e pessoal da Bandeirante aí, Tigrão, Gleger, CH. É o Anísio aqui do Parque Via Norte. O Carlos Batista, eu sempre ouço aqui, todos os dias eu estou ouvindo a Rádio Bandeirantes, o esporte, e você sempre fala da sua mãezinha. Então a gente tem alguma coisa em comum.
que minha mãezinha nasceu também no Arraial de Souzas. Ela nasceu em 1933 e aos 6 anos ela mudou-se para Santa Rita do Passa Quatro, onde lá ela conheceu meu pai. E por incrível que pareça, meu nome é Anísio Batista. Aí, Carlos Batista, é nós, hein? Nossa mãe nasceu no mesmo lugar. Não sei que ano sua mãe nasceu, mas de repente elas foram criadas juntas lá no Arraial de Souzas. Abraço, Carlos Batista. Fica com Deus aí, você e toda a sua equipe. Muito obrigado, amigo. Que Deus te abençoe. Olha, a minha mãe, em 1970, ela tinha 42 anos. Então significa que ela nasceu em 1970. É fácil de fazer a conta, né? 38. Ela nasceu em 38. 38, não, sem calculadora aqui, viu, Batista? Então a cabeça do velhinho aqui faz de prima. É o mesmo ano aí da mãe do ouvinte. Então veja, é 34. É uma... Ele falou que a mãe dele é de 1934. 34. Então diferença de 4 anos, né? A dele é 34, a sua é 38 e a minha é 32. 1932. 1932. Então é o seguinte, olha, é uma coincidência impressionante. Ele tem Batista no nome e a mãe dele nasceu no Arraial dos Souzas, atualmente distrito de Souzas. Arraial dos Souzas era uma fazenda e a minha mãe nasceu nessa fazenda. Minha mãe, chamada Eunice Pereira, depois se casou com meu pai. O Batista é do meu pai, Venerino Batista. Mas o meu avô, o sobrenome era Pereira. Então, Eunice Pereira. Agora, se ele falar que a mãe dele também era Pereira, que ela adquiriu o sobrenome do pai dele, que é Batista, porque ele é Batista, aí vocês são primos, pô. Pode ser primo. Você tem que ir lá tomar uma com o Anísio lá no bairro, acho que é ali na região da Anhanguera ali, né? Ele falou o nome do bairro aí agora. Falou. Ele falou. Então só falta essa, né? É tanta coincidência. De repente, elas eram irmãs e você é primo do Anísio. Parque Vianorte, o Anísio. Parque Vianorte. O ouvinte está dizendo aqui, ó, se em 1970 a sua mãe tinha 42, então ela nasceu em 1928. Não assinou a mensagem, final 0800. Então você errou na conta aí, ô Tigrão. A sua catraca ela tá batendo biela aí, hein? O ouvinte fez uma conta mais... 28 mesmo. Então, você falou... Não, é 28. Você eu falou fiz 38 e errou aqui, por 10. Às vezes falha. Lembra do Grande Otelo na escolinha do professor Raimundo? Ué, falhou? É isso. Então, é verdade, 28. Sabe quem que era de 28 ou não? Quem? 28, meu pai, né? Meu pai. É uma grande coincidência. Conterrâneo de Robertinho Constantino, nasceu lá em Guaranésia e foi registrado em Monte Santo, porque em Guaranésia, em 1928, não tinha cartório de registro da pessoa natural. E eu falei que em 70 minha mãe tinha 42 anos porque ela morreu em 1970. Infarto fulminante, já contei essa história aqui, está enterrada lá no cemitério em Ibiporã. Ibiporã é bem do ladinho de Londrina, norte do Paraná. Nós morávamos em Jataizinho e a minha mãe se separou do meu pai e mudou para Ibiporã. Lá ela faleceu, infarto fulminante, eu tinha 10 anos e ela 42 anos. Ô Tigrão, responda aqui o ouvinte, né? Ele perguntou sobre o Paulinho Mocelin. Paulinho Mocelin rescindiu o contrato com o Juventude que está disputando a Série A do Brasileirão, e tem aí alguns clubes que estão interessados. CSA é um, Guarani é outro, está atrás do Mocelin, o Sport também está querendo o Mocelin, e o ouvinte perguntou aqui se ele não serve para Ponte Preta.
Claro que serve. Ótimo nome. Jogador chato. Divide todas, corre o campo inteiro, marca, faz falta, dá beliscão, dentada e faz gol, que é o mais importante. Ô, louco. Muito forte fisicamente. Jogador, assim, com a cara da Série B, da Bezona. Serve tanto para a Ponte quanto para o Guarani. E chato pra caramba. Eu não queria ser árbitro atuando em jogo em que o Paulinho Mocelin está em campo. Ele enxuriça o tempo inteiro. Mas não é desleal, não. Ele é um jogador muito forte, atacante, mas viril, marca, vai, precisa fazer falta, faz, precisa dar carrinho, rabo de arraia, dentada, beliscão e outros afins. Eu traria com os olhos fechados. Teve uma belíssima fase há 2 anos atrás no Londrina, 2 ou 3 anos atrás. Ouvinte participando conosco, mensagem de áudio no ar. Boa noite, Batista, boa noite, Tigrão, o Greger, o CH, eu sou fã do Tigrão, é o Léo Garapeiro do Terminal Itajaí. Ô Batista, né, por que a Ponte não vai na... Você acha que não tem um camisa 10 aí no Sub-20, no Júnior, no Infantil? Na base da Ponte não tem um camisa 10 aí. É impossível não ter um camisa 10 aí. Como é que os times da base vai jogar sem camisa 10? Deve ter um camisa 10 aí. Se a Ponte não arrumar aí na base um camisa 10, por que não pega o Regis? Que o Regis está lá abandonado na reserva. Não sei se é no Cuiabá ou no Curitiba que ele está. Está na reserva lá abandonado. Às vezes nem relacionado ele está. Né? O Luiz Fabiano podia dar uma força aí para a Ponte, né? Porque ele só fica na moita. Ninguém fala do Luiz Fabiano, ele só fica na moita. Parece que ele está fazendo estágio na Ponte aí para correr para São Paulo. Bom trabalho para vocês aí e fica com Deus, Batistão. É o Léo Garapeiro, Ponte Pretano da pele batistada até o osso tigrada. Um abraço para você, muito obrigado, que Deus te abençoe. Mais um ouvinte no ar. Batista, sobre o Guarani e Cruzeiro, quem perde jogadores aí, eu acho que o Guarani vai sair perdendo. Porque o Guarani não tem um lateral esquerdo. O lateral esquerdo do Guarani está machucado, o reserva, o Ariel. Então, quem vai sair perdendo uma dessa vai ser o Guarani. Um abraço, Zé Carlos de Hortolândia. Valeu, Zé Carlos, muito obrigado pela sua participação. Vamos ouvir aqui o DG Douglas Mendes, deu entrevista hoje e até nós colocamos uma parte dessa entrevista no programa Os Donos da Bola, do 12h, hein? O programa começa mais cedo, 12 horas, na tela da Band. Está bombando no Ibope. Hoje, mais uma grande audiência. A gente checa em tempo real. Muito, mas muito obrigado para você que liga a sua televisão na tela da Band do 12h até a 13h. E agora, as palavras do zagueiro DG Douglas Mendes, ele falando aqui no ar da Bandeirantes. Uma expectativa muito grande, né? E como você mesmo disse, é um confronto direto. Então a gente não pode pensar em perder, tem que pensar em ganhar. Estamos trabalhando forte para isso, treinando bem. E seguir firme, né? E caprichar agora nos últimos passos, porque esse jogo será importante para sair de lá com a vitória. A gente vem trabalhando muito o mental, né? Porque sempre a gente vem fazendo excelentes jogos e tá pecando nisso, não tá conseguindo sair com a vitória. Mas como eu falei, a cabeça, trabalhar a cabeça, seguir firme, forte e preparado, porque nesse jogo a vitória vai ter que sair e com certeza sairá. Como eu falei, a equipe vem evoluindo a cada dia, a cada jogo. Pode perceber que depois do jogo do Cruzeiro para cá, a gente só vem fazendo excelente partida, mas sempre pecando na finalização no último passe. E nesse jogo a gente teve mais finalizações, mais chutes ao gol. E agora é focar, treinar mais e seguir firme, porque quinta-feira a vitória tem que sair de qualquer jeito. É isso aí, quinta-feira pega o CSA. E ele falou aí, né, sobre o confronto direto, ou seja, os dois times estão na zona de rebaixamento. Então, não tenha dúvida de que é um confronto direto. A Ponte precisa colocar 4 times atrás dela. Até agora tem um só.
tem que arrumar mais 3. Hélio dos Anjos falou na última entrevista coletiva sobre 20 pontos. A Ponte tem 15. Ele está contando com 2 empates e uma vitória. Dá 20 pontos. São 3 jogos para o encerramento. Dos 3, 1 apenas é em Campinas. Então ele talvez esteja contando, se bem que a Ponte em Campinas vem patinando, não tem mais o Moisés Lucarelli, o estádio como aliado, vem perdendo pontos bobos, inimagináveis, e não dá nem para afirmar, né, de que a Ponte vai fazer prevalecer os fatores campo e torcida. 3 mil compareceram no último jogo, incentivaram, apoiaram, tá de parabéns a torcida da Ponte. Em nenhum momento vaiou, carregou o time da Macaca no colo. A Ponte teve oportunidades, mas não conseguiu fazer o gol e saiu com um empate. O empate só é melhor do que a derrota. Lógico, evidente. A derrota é o circo dos horrores. Mas em casa tem que vencer. Mas é isso, talvez, o Tigrão, que o Hélio dos Anjos esteja imaginando, né? Um empate, 2 empates em 2 partidas fora e mais uma vitória no jogo em casa vira com mínimo de 20 pontos para lutar depois por uns 24, 25 na segunda parte do campeonato, no segundo turno. Mas o que você achou aí da entrevista do jovem DG, 18 anos? Ele, para quem tem 18 anos, tem um vozeirão, hein, Batista? Sei não, Acho que o DG é gato, hein? Eu acho que se ele chegar a dar um pique assim no centroavante adversário, ele fala, vou te pegar, hein? Eu acho que o Negro já vai jogar lá atrás, na frente da zaga, hein? Do time dele. Tá falando bem, tá tranquilo. Ele reconheceu aí que o time criou mais do que em outras oportunidades, né? E é um menino sensacional, entrou com uma baita de uma personalidade no time da Ponte. E a gente espera que ele continue evoluindo dessa forma. Quanto à projeção de pontuação aí do Hélio dos Anjos, 20 é muito pouco. Mas é melhor do que 15, né? É melhor você brigar por 24 no segundo turno, 24 pontos de permanência, para chegar pelo menos a 44, do que brigar por 29. Que é o que a Ponte precisaria hoje, se ela termina com 15. Então, ganhar 5 em 9 é bastante alto esse índice percentual por aquilo que a Ponte ganhou até agora, né? Que ela disputou até agora é uma coisa impressionante, mas ela disputou 48 pontos e ganhou 15. Ou seja, ela ganhou menos de 1/3 dos pontos. É exatamente essa a conta. Ela ganhou menos de 1/3 dos pontos. Então, digamos que, vamos arredondar aqui, que fosse 45, vamos deixar por 1/3, 33%. Então, daria mais 3 pontos para ela manter a média do que ela ganhou até agora. Para ela ganhar o mesmo percentual aí, pouquinho acima do que ela ganhou até agora, ela faz mais 3 pontos. E aí viraria com 18. Para manter a média baixa que ela tem até o momento. Então, 3 empates, 1 vitória em 3 jogos, o melhor dos mundos, não como campanha vitoriosa, não para se comemorar, mas para sobreviver, para entrar no segundo turno viva, seria ganhar esse jogo lá de Maceió. Ganhar do CSA depois de amanhã, é quinta, né, o jogo. A Ponte precisaria ganhar esse jogo para voltar para Campinas com moral. Voltar para Campinas para tentar, né, fechar. Aliás, ela tem... Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui. Tá na mão, né? Tá tudo na mão hoje. Então, não tem jogo fácil, né? Mas dos 3 jogos, talvez esse seja o jogo mais fácil, porque ela pega CSA, depois o Criciúma, que é 5º colocado hoje, né? E finaliza contra o Náutico em Campinas. Vai lá e pega um CSA empolgado, inspirado, não vira jogo mais fácil. Mas a sequência da Ponte é na 17ª, que é agora, já, nessa semana, depois de amanhã, né? Ela pega o CSA, o jogo do dia 7, 19 horas.
Esse jogo é em Maceió. Depois, na 18ª, o negócio aqui, quando eu quero que ele pule, esse filha da mãe não pula. Na 18ª, 15, falei filha da mãe, hein? 15/7, 15, já é semana que vem, né? Aí é sexta-feira que vem. Criciúma lá, pauleira. E aí fecha o turno em casa com o Náutico Capibaribe. Náutico. Só isso. O Náutico, esse jogo é dia 20. Quarta-feira, já da outra semana, já dia 20 de julho, esse jogo 21h30 no estádio Moisés Lucarelli. Os 3 jogos são dificílimos, mas tudo foi difícil até agora, né? Perder para o Novo Horizontino em casa, perder para o Londrina em casa, empatar com o Tombense em casa, então tudo é difícil. Pela média de pontuação da Ponte até agora, tudo é difícil. Agora, por que é que não pode acontecer uma baita de uma zebra? De cair um meteoro em cima do outro. Caiu um meteoro agora, e aí estoura mais um pedacinho de um planeta lá, e vem um asteroide e cai em cima do outro. Isso é mais raro do que o raio no mesmo lugar. Cai o meteoro e vem outro, cai em cima. É difícil pra caramba, mas não é impossível. Da Ponte, de repente, engatar 2 vitórias aí e fechar com 21. Por isso que eu estou dizendo que o melhor dos mundos seria uma vitória já agora, na 17ª, quinta-feira, depois de amanhã, dia 7 de julho, fazer os 3 pontos contra o CSA fora, que é difícil, mas a Ponte fez. Ela já fez pontuação fora. Ela ganhou, por exemplo, do Ituano fora. Fez só uma vitória fora, mas fez. E aí, se conseguisse esses 3 pontos, aí ela teria mais 3 para ganhar em 6 em disputa. Já seria um negócio um pouco menos apertado do que está hoje aí dentro dessa situação. E lembrando a todos que o CSA, ele faz uma campanha intermediária, né, Batista? Vamos chamar a campanha do CSA de baixa. Baixa. Enquanto a Ponte era intermediária, mas foi mal nas últimas rodadas. E tinha mandado o Moser embora também. Moser que agora está no Guarani Futebol Clube. Então vamos lá. Se a Ponte tem 15 e está com os pelos em pé, como diria Silvio Luiz, nosso abraço aí, nossa homenagem ao lendário profissional de rádio e televisão e de arbitragem. Se a Ponte está com os pelos em pé, porque ganhou 15 pontos em 16 rodadas, o CSA está com os pelos em pé do mesmo jeito. Ele ganhou 16 pontos em 16 rodadas. Ou seja, ele tem 16 contra 15 da Ponte. É jogo parelho no pau. A vantagem do CSA é que ele joga em casa, com a sua torcida a favor. E se o problema da Ponte é não marcar gols, e a gente fica horrorizado aqui com a performance ofensiva da Ponte, que fez apenas 9 gols em 16 jogos, sabe quantos fez o CSA ou não? 9 também. Então é tudo pau a pau. É tudo igual. Então se a Ponte for lá, ajustadinha, concentrada, se entregar no jogo, não cometer falhas que normalmente comete, ela vai fazer minimamente um jogo equilibrado. E se o jogo é tenso e tem uma imensa necessidade de vencer pelo lado pontepretano, também tem pelo lado alagoano. Então, joga a responsabilidade no colo do CSA, vai lá e joga o jogo e tenta fazer algo que a Ponte não vem fazendo, ou seja, das poucas oportunidades que surgem, tentar ter um pouquinho mais de qualidade e botar para dentro a bola. É jogo igual, Batista. Se fizer 3 lá, melhora um pouco do ponto de vista do que tem que fazer pelo menos até a virada do turno, que seria minimamente mais 3 em 6 em disputa, com um jogo em casa contra o Náutico e um jogo fora contra o Criciúma. Vamos ouvir também o CH sobre o DG. Douglas Mendes deu aqui a entrevista. E aí, CH, o que você achou da entrevista do DG? Olha, Batista, é impressionante esse menino DG, o Douglas Mendes, a frieza, a tranquilidade com que ele lida, inclusive com o jogo. Eu quero lembrar aos amigos que esse menino estreou contra o Cruzeiro no Mineirão. E parecia que ele estava jogando uma partida do Campeonato Paulista, com todo respeito, contra o Penapolense. Sentiu nada. Com a vontade, fez o jogo dele.
E eu falei isso na hora do almoço hoje. Ele, nas partidas que eu assisti, ele errou menos do que errou o Thiago, que já teve muito mais oportunidades do que ele. Negócio impressionante. Agora é muito cedo para a gente realizar um juízo de qualidade. Ele tem um longo tempo, uma longa estrada para a gente analisar se realmente ele vai virar jogador de futebol. Mas os primeiros passos como atleta profissional são bons e chamam a atenção, principalmente pela tranquilidade, pelo seu emocional. Tecnicamente ele tem algumas correções que os técnicos, quem passar pela vida dele, os técnicos vão ter que ajudá-lo, né? Algum posicionamento, não é? Alguma cobertura que precisa ser melhorada, quando arrisca, quando não arrisca. Então, mas até agora está indo bem e eu manteria como titular. Hoje ele cavou espaço, não só pela deficiência, né? Hoje a Ponte tem o Thiagão, tem o Fábio e tem ele como zagueiros, entre aspas, confiáveis. O resto é menino. Então, hoje ele está dando conta. Os três lá estão jogando direitinho e o DG chama a atenção, repito, pelo aspecto emocional, tranquilidade e leveza com que ele lida com a oportunidade que ele está recebendo na Ponte, viu, Batista? São 18h31 em Campinas. Estas perguntas vão aí para você. Para você, o que é importante num plano de saúde, hein? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, o importante é ter GoCare. Saiba as vantagens de ter GoCare. Preço justo, facilidade na autorização de exames, atendimento de urgência e emergência, cobertura nacional, rede abrange, rapidez da implantação, carência 24 horas. Investir em um plano de saúde é a melhor opção para quem deseja ter um tratamento médico adequado para você e para a sua família. Na GoCare, você tem a opção de plano individual, familiar e empresarial. Acesse o site gocaresaude.com.br. Você sabe, né? GoCare escreve-se com G-O-C-A-R-E. gocaresaude.com.br. Tem um time de vendas que está à sua disposição, pronto para tirar todas as suas dúvidas e dar o melhor atendimento. Então, contrate o seu plano 100% online e sem burocracia. Anote aí o WhatsApp 99652 2450. 99652 2450. Você pode também dar uma olhada lá nas redes sociais do Instagram. Anota aí, @GoCareSaúde. No Instagram tem todas as informações. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Bandeirantes. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. O Tigrão errou! Ô Batista, sua mãe tinha 42 em 1970, ela nasceu em 1928. Ô Tigrão, você tá fazendo conta assim? Tá errado, hein, meu? Paulo César Pieroni da Vila Nogueira. Aí o Paulo César, né? Tirando um sarro, gozando com a sua cara, hein, Tigrão? Que você errou. E olha que você não costuma errar, né? Não tem problema nenhum. Engraçado é que a gente faz conta de cabeça muito mais complicada do que essa, inclusive de percentual, como eu acabei de fazer agora da pontuação da Ponte, do que ela já jogou com relação àquilo que ela vai jogar, sem calculadora na mão. E ninguém fala, ô, Tigrão faz conta de cabeça, mas você erra uma, os caras sentam a porrada. Mas é porque eu sou brincalhão e ele, o nosso ouvinte aí da Vila Nogueira, que aliás é um bairro muito bonito ali próximo da Lagoa do Taquaral, saída ali de Mojimirim, perto do São Quirino, né? Então,
os caras tiram uma onda, e eu acho muito legal isso, é porque tá todo mundo ligado, e a gente tem que agradecer, mas eu dei uma derrapadinha aqui no 10 aqui, né, 38 com 42, né, daria 1980, e eu fiz uma conta de 1970, então tem que ser 28 com 42, 28 com 2, 30, com 40, 70. É uma bela derrapada aqui em 10 anos, né? Acabei envelhecendo ainda mais. Não, envelhecendo não, acabei retardando o nascimento aí da mãe do Batista em 10 anos, mas tá tudo certo. Agradeço aí pela correção e aceito a brincadeira, porque quando ela é bem-vinda e é feita assim, com respeito e com essa descontração, só nos ajuda aqui a aprimorar o nosso trabalho nesse nosso dia a dia aqui, que já tem quase 40 anos de lida nesse negócio aqui. Obrigado a você aí pela correção. Diz aqui o ouvinte, boa noite. Se fala na abertura de transferência, os times de Campinas podem perder jogadores nessa transferência? Sim ou não? Claudinei do Proença. Olha, o único jogador que teve o nome ventilado que deixaria o futebol de Campinas foi o Matheus Pereira. Ele pertence ao Cruzeiro, tem uma cláusula que se tiver uma proposta, ele pode sair, né? Proposta da Série A ou do exterior. E a proposta seria de um time de Portugal. Guarani não confirma. Eu tive uma conversa por telefone com o Ricardo Moisés e ele disse que a diretoria do Guarani teve o cuidado de ligar quando surgiu essa informação, porque surgem muitas informações. Todo dia vem informação de tudo quanto é lado, é nome voando, que não acaba mais, né? Cada um quer dar o furo. O Tigrão hoje também, você viu aí, ele estava a fim de dar o furo, né? Ele estava querendo dar o furo. Logo no começo do programa, ele falou de um jogador, Jean Vitor, do Botafogo de Ribeirão Preto, lateral esquerdo, que estaria sendo contratado pelo Guarani. Então, muita coisa surge, né? E a gente tem que ir peneirando. Então, surgiu essa informação de que o Matheus Pereira sairia na janela para o futebol de Portugal, mas o Ricardo Moisés me disse que consultou o Cruzeiro, que disse ao Ricardo Moisés que não recebeu nenhuma proposta pelo Matheus Pereira. Então está respondido aqui o ouvinte do Proença. Um abraço, muito obrigado aí para todos do Proença. Boa tarde, Batista, CH Tigrão, Gleger, todos aí. Eu me chamo Paulo, moro no Jardim Baronesa. Batista, o meia da Ponte Preta é o Elvis, ex-Goiás, e ele tá vindo pra Ponte. Pergunta aí, pô. Pergunta aí. Bom, perguntar então pro Tigrão, né? O que acha aqui do Elvis? O Elvis não morreu, hein? Segundo o ouvinte, ele está vindo, será o meia da Ponte Preta, hein, Tigrão? Mas ele tem jogado no Goiás, ele não tá vindo como titular. Eu vi um jogo do Goiás esses dias, não me lembro exatamente contra quem, e o Elvis entrou no segundo tempo. Foi contra o Corinthians. O Corinthians ganhou de 1-0 na Arena. E eu vi porque estava vendo mais, confesso que estava vendo mais o Corinthians do que o Goiás. E aí vem o Elvis pro aquecimento e complicou pro Timão. E o Goiás em cima do Corinthians. Então já estou respondendo a pergunta do ouvinte, se eu aprovo ou não. Porque o Elvis tem uma bola parada sensacional, né? Tem uma capacidade de assistência muito boa e é um bom finalizador, não é menino mais, né? Eu lembro do Elvis no Santo André, pô. Veja você quanto tempo faz. Mas ele é muito bom jogador e ele arruma esse meio de campo da Ponte. A Ponte não tem nenhum jogador com as características do Elvis. Só que ele é caro, né? Ele tá vindo de um time de Série A. Levando-se em consideração que agora ou você aposta um pouco mais, faz um pouco mais de loucura, ou vai cair, tomara que seja verdade. Você quer saber a minha opinião? Sim. Excelente contratação e dá um outro padrão ao meio-campo da Ponte. O Elvis foi anunciado agora há pouco, rescindiu o contrato com o Goiás. Ele tem 31 anos, ficou cerca de uma temporada e meia entre 2021
E agora, até agora, né, 2022, o contrato dele iria até o fim de 2023 e, portanto, foi rescindido. Não está mais no Goiás. E o Goiás até emitiu uma nota. Hoje é dia de dizer muito obrigado, Elvis. Por 67 jogos, você honrou o nosso manto esmeraldino. Ajudou enormemente na conquista do acesso para a Série A. O Goiás Esporte Clube tem orgulho de você ter feito parte da nossa história, mas respeita a sua decisão e escolha. Então, significa que ele estava insatisfeito, né, o Tigrão, com a reserva. Porque se é uma decisão do jogador, provavelmente recebeu uma proposta prometendo a ele titularidade. Se ele está vindo para a Ponte, na Ponte realmente ele vai ser titular. Porque não tem ninguém, ué. Quem é que faz esse trabalho de meio campo? Quem vinha fazendo era o Ramon. A Ramon Carvalho machucou, contundido, uns 4 meses parado. Vinha fazendo não, né, Batista? Vinha tentando fazer. Vinha quebrando o galho. Não estava conseguindo fazer, não. Então, aí o Matheus Anjos recebeu a informação de que ele pediu aí para a direção da Ponte não ser escalado em jogos em Campinas. Tem sido muito criticado, situação muito pesada para ele, e ele quer ficar à disposição no banco de reservas, mas em partidas fora de casa. Todas as vezes no Majestoso, quando ele entra, a situação pega. E acho que pega também fora de campo. A família dele é de Campinas, então isso abala o jogador. Ele teria feito um acordo, procurou a direção da Ponte para fazer um acordo para não mais ser escalado, mesmo que no banco de reservas em partidas em Campinas. Estará à disposição só fora de Campinas. E também, a bem da verdade, né, o Matheus Anjos não resolve coisa nenhuma, não resolve nada de nada. Todas as oportunidades que ele teve, ele não correspondeu. E ele também não é esse meia. O Matheus Anjos não é o meia, não é um jogador de articulação, ele é um meia atacante. Andou jogando aí ou tentando jogar até de falso 9. Então, acho eu, né, que durante o tempo todo que ele esteve aí na Ponte até agora, jogou fora de posição e não rendeu absolutamente nada. Mais um ouvinte. Oi, pois não, Tigrão. Não há nem termo de comparação, né? Eu queria só até aqui mandar um grande abraço pro Ramon Carvalho, que teve uma contusão grave, que o Ramon Carvalho vinha lutando muito, né, Batista? Ramon, que é, salvo engano, aqui de Limeira, né? Rodou aí já bastante no mundo do futebol, mas ele é de Limeira. O Ramon vinha fazendo um bom campeonato. O que eu disse que ele não estava conseguindo ser o meia que a Ponte precisa, não estava conseguindo fazer, apesar de todo o esforço, de todo o desdobramento dele, que ele não é meia, né? Esse que é o problema. Ele não é meia. Então, ele estava tentando quebrar o galho, ajudar dos 3 volantes que a Ponte jogava, Amaral, Leonaldo e Ramon Carvalho. Ele é o que tentava sair, articular, é canhoto, né? Vira uma bola bem aqui e ali e tal, mas estava se sacrificando muito, não conseguiu ser o meia. Foi um desperdício, porque ele, como segundo volante típico, ele teria ajudado muito mais. Só que pela ausência do meio, de não ter ninguém, e não ter dado um encaixe também com o Matheus Anjos e com ninguém, foi colocado lá um improviso. Foi pedido uma colaboração para ele. E ele lutou muito, ajudou na medida do possível, mas sendo sacrificado taticamente por estar fora de posição e que ele se recupere o mais rapidamente possível. Foi guerreiro o Ramon Carvalho, mas infelizmente não é a dele. Então fez o que pôde, não fez nenhum gol, fez aí 1 ou 2 assistências para gol, mas lutou, guerreou, correu atrás e tal. E é lógico que não era ele o jogador para a posição. Eu gostaria que ele estivesse bem, muito bem fisicamente, não contundido, operado como está, para que ele formasse esse meio campo aí, caso venha, vamos criar expectativa em ninguém, isso aqui é só especulação. Ninguém admite nada em torno disso, a Ponte não fala nada, apenas surgiu essa informação aí
de um ouvinte nosso, que nós estamos trabalhando em cima de especulação e fazendo as necessárias ressalvas, né? Caso venha, seria uma grande contratação, e se vier, seria muito bom que ele tivesse a possibilidade de jogar no mesmo meio de campo com o Ramon Carvalho, mas isso não será possível. Primeiro, porque a gente não sabe se o Elvis vem, é só uma especulação. E segundo, que o Ramon Carvalho, nesse campeonato, provavelmente não joga mais, porque teve uma contusão muito séria. Ele teve um descolamento do adutor com o tendão, lesão na coxa. Rápido intervalo, isso é o Ramon Carvalho, né? Falei da lesão aqui do Ramon Carvalho. Agora 18h45, rápido intervalo. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Eagle Care Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo entre Boca e Corinthians, logo mais 9h30 da noite em La Bombonera, valendo vagas quartas de final da Libertadores. O provável Boca, de Rossi, Advíncula, Esquerdos e Marco Rojo, Paul Fernandes, Varedia e Oscar Romero, Vidia, Benedetto e Zebadios. O Corinthians de Cássio, Rafael Ramos, João Vitor, Raul e Fábio Santos, Cantilho, Duqueiroz, Juliano Piton, Mantua e Roger Guedes. A equipe do técnico Vitor Pereira. Apita o jogo, uruguaio Andrés Matonti. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18h48 e agora uma dica gostosa. Vou falar da Casa de Carnes Mites Bife. Para fazer um churrasco show de bola ou para o seu dia a dia, conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. É uma boutique de carnes. Na Mites Bife você só encontra carnes frescas e de qualidade e kits para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. E atenção para as ofertas de hoje. Patinho extra limpo, moído, só R$ 44,90 o quilo. Rocambole bovino recheado, R$ 49,90 o quilo. Filé de coxa na mostarda, R$ 25,90 o quilo. Espeto lateral de mignon, R$ 44,90 o quilo. Fraldinha Angus, R$ 59,90 o quilo.
picanha Angus, R$ 129,90 o quilo. E atenção, hein? Anote aí o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson Alves, profissional que está há mais de 20 anos no ramo, e com o Denilson Alves é qualidade e preço justo, você pode confiar. Atenção, anote aí o telefone: 3294-7003. 3294-7003. Aceita cartão de débito e crédito e cartão alimentação Alelo, Sodexo e Verocard. Nites Bife, tudo no capricho. Intervalo, voltamos já 18h50. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Eagle Care Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção, sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes, o melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela audiência. Para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, dê um like aí para nós. Muito obrigado pela audiência. Mais um ouvinte no ar. Ouvinte. Boa noite aí para todos. Eu acho que na diretoria do Guarani o que falta é criatividade, entendeu? Dificuldade financeira todo mundo já conhece, porém o Murilo Rangel, por exemplo, aquele meia que esteve aqui há alguns anos, eu vi esses dias a notícia que ele foi para um time aí, se eu não me engano, da Série C, Série D. Eu acho que caberia sim no meio campo do Guarani ou da Ponte Preta. O próprio Renanzinho, que foi emprestado, fez 2 gols no último jogo. Será que ele joga menos do que o Iago, que o Ronald, essa turma que andou passando por aí? Algumas vezes não é falta de dinheiro não, me parece mais a incompetência e não saber fazer futebol. Mas vamos ver aí com a abertura da nova janela de transferência, o que vai rolar. Aqui é o Rafael de Campinas. Valeu, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Wilson de Março. O Eberlin vive reclamando que não tem dinheiro. E o pouco que tem vai trazer refúgio do Cruzeiro. Uma posição que nós não estamos precisando com urgência. Tem pouco e gasta mal o pouco que tem. Eu não entendo esses caras, viu? Vive reclamando, sabia que a situação era essa, e o pouco que tem gasta errado. E o pior que é isso, que o senhor Hélio Boa Resenha aceita todo esse tipo de coisa.
depois ficar aí lamentando que o time não ganha. Claro que não ganha. Só contrata os jogadores para defesa. Atacante mesmo, nós estamos vendo a vir faz muito tempo. E meio de campo, então, é um pesadelo. Um abraço. Um abraço. Bom, ele está falando sobre o Matheus Silva, né? Zagueiro que é do Cruzeiro, só 5 jogos pelo Campeonato Mineiro, não está sendo aproveitado na Série B. Mas o elenco do Cruzeiro é muito forte, né? Eu lembro desse jogador. Série C, transmitimos vários jogos, né? Inclusive as finais, onde o Ituano enfrentou o Tombense e foi campeão. E ele é bom jogador, hein? Ele deu uma consistência, o time do Ituano foi campeão, não foi ao acaso. Tinha uma defesa muito forte, inclusive com esse Matheus Silva. E a Ponte está precisando de zagueiro sim, porque com a saída do Fabrício, veja no último jogo, para jogar com 3 zagueiros, o Hélio dos Anjos improvisou o Arthur, porque no banco estavam 2 meninos, um recém-saído da base, o Euler, sub-20, e o outro do sub-23, o Luanderson. Então não dá para tocar o campeonato desse jeito. Zagueiro, um time precisa ter no mínimo 6 zagueiros, porque é contusão, é suspensão, é um monte de problema, né? Então tá certo o Marco Eberlin na contratação de mais um zagueiro. Claro que as outras posições também tá precisando, mas precisa também de um zagueiro. Olha, o Edson Lencioni, Chácara Primavera, tá dizendo, Batista, parece que o Paulinho Mocelin fechou com o CRB. Paulinho Mocelin, hein? Rescindiu com Juventude o Edson Lencioni. Não sei se tem uma informação privilegiada, mas tá dizendo aqui que ele acha que o Paulinho Mocelin já fechou com o CRB. E agora na lata... Responde na lata. Responde na lata aí, CH. Dos 3 brasileiros que jogam hoje na Libertadores, Corinthians, aliás, que jogo, hein? Corinthians e Boca Juniors. Aqui, transmissão pela Rádio Bandeirantes, mas Corinthians, Galo e Furacão. Quantos avançam em CH? Olha, Batista, dos 3 times que disputam possibilidade de passagem à próxima fase da Libertadores, times brasileiros, o Corinthians não passa. Atlético Mineiro e Atlético do Paraná, na minha opinião, avançam. E para você, Tigrão, quem é que avança aqui? Avança todo mundo ou não avança ninguém? Ô Batista, o Atlético joga em casa contra o Emelec do Equador. O Atlético Paranaense, que já abriu vantagem, joga contra o Libertad no Paraguai. Os 2 Atléticos vão passar. E o Corinthians vai surpreender e vai passar também, apesar do favoritismo do Boca, que não é mais o Boca de outrora. E vamos lá, o CH, o Cruzeiro pode conquistar o título simbólico do primeiro turno nesta noite. Você apostaria na Raposa como campeã da B-Zona? Acredita que o outro time ainda pode alcançá-la? Olha, Batista, mesmo que o Cruzeiro vença o Ituano hoje à noite em Itu e fique com o título do primeiro turno, tem muito campeonato pela frente. Eu repito, a janela vai mudar a competição, principalmente para os clubes que têm mais dinheiro, que é o caso do Grêmio, do Bahia, do Sport, do Vasco e do Cruzeiro. O título vai ficar entre os 5, evidentemente, com mais pontos, né? Líder do campeonato até agora, o Cruzeiro tem mais chance, mas é muito cedo para afirmar tal situação. O Cruzeiro está bem encaminhado, mas eu acho que tem muito campeonato pela frente. E para você, Tigrão, a mesma pergunta do Cruzeiro? Bom, a pergunta é sobre o campeão simbólico do primeiro turno, não é isso? Sim, isso. Já é campeão o Cruzeiro, pode até perder em Itu hoje, que ele tem um jogo a menos do que o segundo colocado, que é o Vasco, e tem 6 pontos a mais. Pode até perder do Mazolinha lá hoje. O campeão do primeiro turno é simbólico, mas já é a Raposa sim. Bem, hoje só 2 perguntas no Na Lata, porque o programa é mais curto. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Até amanhã, se Deus quiser, um abraço a todos. Abraço também para o CH, vem aí a Voz do Brasil. Valeu, gente, grande abraço, muito obrigado, tchau. Ajudam a construir um novo país.
Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.